Entrevista. Amigos do Visão Espírita, é com grande satisfação que se encontra aqui ao nosso lado o nosso irmão, nosso amigo, Simão Pedro de Lima. Simão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E espero que esteja bem com todo mundo. É uma satisfação nossa, dos nossos telespectadores, tê-lo aqui no nosso programa, viu, Simão? Você pode ter certeza. Simão, você tem alguns conteúdos de palestras, né? Realmente muito interessantes pela sua didática, pela maneira com que você expõe, muito clara, né? E você, por exemplo, fala a respeito dos 3 tipos de espíritas. Que 3 tipos de espíritas são esses? Na verdade, Kardec é que assim diz, né? Ele diz espíritas experimentadores, espíritas, primeiro espíritas imperfeitos, espíritas experimentadores e espíritas cristãos. Isso advém da ideia que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na sua conclusão, de que o Espiritismo se nos apresenta sob 3 aspectos distintos. O das manifestações, o dos efeitos advindos dessas manifestações e da aplicação desses efeitos na vida das pessoas. Por isso ele dizer então que existem os espíritas que creem nas manifestações, tem aqueles que entendem os efeitos dessas manifestações e tem aqueles que entendem os efeitos e aplicam esses efeitos no dia a dia. Você tem uma afirmativa que é o seguinte: grande parte dos espíritas dizem que o espiritismo veio para melhorar os espíritas, veio para melhorar as pessoas. Mas você diz que não veio para melhorar, e daí? Na verdade, ele propicia a melhora, né? Na verdade, quem diz isso é Kardec. É a conclusão de número 5 do Livro dos Espíritos. Ele diz: com o Espiritismo a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável, ou seja, a consequência de todo o aprendizado que nós podemos ter com os ensinamentos espíritas. Então, os ensinamentos espíritas nos esclarecem e, esclarecidos, nós nos melhoramos. Então, numa forma geral, sim, o espiritismo melhora as pessoas, mas numa forma mais profunda nós vamos entender que as pessoas, aprendendo sobre a realidade da vida por meio dos ensinamentos espíritas, se melhoram. Então o espiritismo é um propiciador da melhora individual a partir do entendimento do que nós somos e do que é a vida. Você poderia, aos nossos telespectadores, teve um conteúdo na sua palestra muito interessante. Você fala a respeito das perguntas do Livro dos Espíritos, a 23 e a 76. Muitos acham que são perguntas parecidas e você tem uma conotação de dizer da diferença delas. São 2 perguntas que perguntam sobre o espírito. A questão 23 pergunta o que é o espírito. A questão 76 pergunta-se que definição pode se dar dos espíritos. Aparentemente, numa corrida de olhos, nós vamos entender que é uma pergunta só, mas na verdade não. A pergunta 23, há um detalhe que a palavra espírito está escrita com E minúsculo. O que é o espírito? E a resposta foi o princípio inteligente do universo. Essa pergunta se refere à essência espiritual, ao elemento espiritual, porque ela está no contexto dos elementos gerais do universo, que lá na questão 27, Kardec os coloca: espírito e matéria, e acima deles, Deus. Então seria o elemento espiritual, o elemento material. Na pergunta 76, que definição pode se dar dos espíritos? A palavra espírito está com E maiúsculo. Ali se refere à individualidade, ao espírito, não princípio, mas à individualidade. E a resposta foi: são os seres inteligentes da criação, povoam o universo dentro e fora da matéria. Então, ali mostra que há uma evolução do princípio espiritual, o espírito, do princípio material, a matéria. E a pergunta que é o liame entre a questão 23 e a questão 76 é a pergunta 607 do Livro dos Espíritos, que fala da evolução e transformação do princípio inteligente, cuja resposta é ampla, é mais ou menos uma página de resposta, e aí eu já sugiro
que os leitores deem uma lida e aprofundem um pouco nessa questão 607, que vai falar justamente dessa transição da 23 para 76, ou seja, do princípio inteligente para o individualizado espírito que hoje nós nos dizemos ser. Simão, fazer o bem parece que exige alguma coisa a mais do que não fazer o mal. O espírito Paulo de Tarso, numa mensagem que está grafada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que tem por título O Capítulo e a Mensagem, Fora da Caridade não há salvação, escreve o apóstolo Paulo o seguinte, no final do primeiro parágrafo: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. O que quer dizer isso? Os atos do bem, eles precisam partir da vontade de querer tê-los, de querer promovê-los, de querer fazê-los. Então depende da ação da vontade. Não é fazer o bem por fazer, é fazer o bem com a consciência do que por que se está fazendo o bem. Então a ação da vontade. Quando ele coloca para não fazer o mal, basta a inércia, bastam a inércia e a negligência, ele está dizendo que não fazer o mal não é nosso princípio, não é o nosso objetivo, porque para não fazer o mal basta ficar quieto. E nós não estamos aqui na Terra para não fazer o mal, nós estamos aqui para fazer o bem. E esse bem só será bem feito se precedido da vontade de querer fazê-lo. Simão, tem tanta gente, né, que coloca a culpa do que acontece fora de si, fora da sua responsabilidade. E você tem afirmado que nós somos artífices da nossa própria vida. Exatamente. Deus nos criou simples e ignorantes, passamos a aprender e crescer. Então os atos são sempre nossos, as escolhas são sempre nossas. Podemos seguir ou não seguir as influências outras, mas o artífice sempre somos nós. Não há como dizer que alguém fez algo por mim ou para mim. Eu fiz, eu agi, eu não agi. Então é preciso que nós entendamos que precisamos nos responsabilizar pelo que nós fazemos. Não podemos transferir responsabilidades. Há situações que as pessoas podem até promover, mas eu é que vou reagir. Então a minha reação depende das minhas vontades, da minha forma de interpretar. Mas podem dizer, Simão, mas as pessoas me magoam. Não, as pessoas não nos magoam. O verbo magoar é um verbo pronominal, reflexivo. O que quer dizer isso? Ele é conjugado com um pronome. Eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa. E assim segue. E não ele me magoa. O que eu posso dizer é que eu me magoei com ele, mas não ele me magoou. Porque a mágoa é algo que parte de mim para com a atitude do outro, não da atitude do outro para comigo. Então isso é reflexo da nossa responsabilidade. Então é preciso que entendamos que nós somos os artífices da nossa vida, criada por Deus, dada a nós para vivermos. Simão, nós sabemos que mudança de atitude é importante para todos nós, para o nosso progresso espiritual, mas mudar a atitude é tão difícil, né? E você tem uma historinha interessante dos pescadores. Eu gostaria a possibilidade de você contar para os nossos telespectadores essa historinha aí, como mudar a atitude. A premissa é que se nós queremos mudar os resultados, é preciso que mudemos as atitudes. Porque atitudes iguais levam a resultados iguais. Então, se quisermos atingir um resultado que nós nunca atingimos, nós precisamos praticar uma atitude que nunca praticamos, porque senão chegaremos sempre aos mesmos resultados. E é nesse contexto, então, que eu comentei aqui na palestra, a historieta, né, de dois pescadores que foram pescar lá no Amazonas, fretaram um avião, e lá foram pescar e cada um desses pescadores pescou um peixe de 60 quilos. Vieram todos os dois felizes para entrar no avião e o piloto disse, olha, nesse avião não dá para entrar com esses dois peixes, porque ultrapassam o limite da carga. Só posso levar 60 quilos e aí tem 120, dois peixes de 60 quilos.
Que um pescador disse, eu não deixo o meu. O outro disse, eu também não deixo o meu. Até que um diz para o outro, compadre, o ano passado nós viemos pescar nesse mesmo rio, pescamos 2 peixes iguais a esses e levamos num avião igual a esse. E o outro compadre confirmou, dizendo a mesma coisa. Então o piloto disse, olha, se o ano passado vocês vieram pescar nesse rio, pescaram 2 peixes iguais a esses e levaram num avião igual a esse, então, por favor, vamos levar os peixes. Então entraram os pescadores, puseram os 2 peixes, o avião levanta voo, e tão logo ele levanta voo, ele cai. E quando ele cai, então, levanta lá da queda um dos pescadores e diz para o outro, compadre, o senhor não há de ver que nós caímos no mesmo lugar do ano passado? Ou seja, atitudes iguais, resultados iguais. Livro dos Espíritos. Nós comemoramos 160 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos, que é a obra primeira e a obra fundamental da doutrina espírita. É um livro que foi dividido em 4 livros dentro dele mesmo. O livro primeiro, que trata das origens, das causas primeiras. O livro segundo, que trata do mundo dos espíritos. O livro terceiro, que trata das leis morais. E o livro quarto, que trata das esperanças e consolações. E esse Livro dos Espíritos foi desdobrado em 4 outros livros para explicar os 4 livros contidos nele mesmo. O livro primeiro, por exemplo, das causas primeiras, Kardec escreve o livro A Gênese, para aprofundar nos assuntos que vão da questão número 1 até a questão 75. Depois, no livro segundo, que trata do mundo dos espíritos, do mundo espírita, Kardec escreve o livro dos médiuns e vai aprofundar nessa realidade espiritual que vai justamente ali da questão 76 até a questão 613. Depois, no livro terceiro, que são as leis morais, da questão 614 à questão 919, Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo e aprofunda nas leis morais. E, por fim, o livro quarto, que é das esperanças e consolações, Kardec escreve o livro O Céu e o Inferno, que trata dos assuntos que estão ali da questão 920 até a questão 1019. Então esse é o Livro dos Espíritos que traz para nós a filosofia espírita, que traz para nós, numa forma de perguntas e respostas, são 1019 perguntas e 1019 respostas desdobradas em outras perguntas. Esse é o livro que agora comemoramos os 160 anos. São perguntas que falam da nossa existência, da nossa essência, são perguntas que falam sobre Deus, sobre as leis de Deus, sobre a consciência. E dessas perguntas todas, importantes, óbvio, ressalto uma delas pelo contexto do que hoje aqui falamos na palestra, é a questão 919 do Livro dos Espíritos, que tem uma pergunta muito interessante, uma pergunta que diz: qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? E a resposta foi: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Essa pergunta não encerrou-se nessa resposta, que é bela e profunda, uma resposta altamente filosófica, lá escrito no Templo de Delfos, pelo filósofo Pitaco, conhece-te a ti mesmo. Kardec desdobra essa pergunta e vem na 919A, dizendo o seguinte: entendemos a beleza dessa máxima, mas a dificuldade está justamente em nos conhecer, como fazer. E aí o Espírito Santo Agostinho dá uma resposta de 1,5 páginas que eu convido a vocês a lerem. A lerem não só essa 1,5 páginas da questão 919A. Aproveitem que estão lendo a 919A e leiam da número 1 até a 1019. E vocês encontrarão respostas seguras para o nosso viver, com equilíbrio, serenidade e com total confiança em Deus.